pessoas, tudo bem com vocês? E aí, vamos continuar a leitura do livro das emoções. A gente tem um tempo já aí paradinho com ele. Nós vamos começar hoje o capítulo 15, que significa o capítulo 15, como gerar energia de uma frustração. Se você deseja progredir, todas as ideias fixas devem ir embora. Joseph Campbell. Muitas vezes, assim que acordamos, nossa mente busca responder a pergunta: que dia é hoje? O que eu tenho mesmo que fazer? Se surgir em nós apenas um sentimento de dever e obrigação, logo nos sentiremos pesados e cansados. Mas se houver em nós curiosidade e interesse em aproveitar este dia como uma oportunidade única, teremos ânimo e alegria. Olhar a vida como uma grande oportunidade de crescimento é abandonar o medo que as coisas não venham a funcionar como gostaríamos. Lidar com a vida tal como ela é exige coragem, abertura e disponibilidade para o desconhecido. Podemos fazer de nossa vida nossos sentimentos, disse-nos certas vezes Lama Ganchen. Se observarmos nossa conversa interior, nos daremos conta de que muitas vezes temos uma atitude paranoica, baseada no medo constante de não nos adequarmos às situações e seremos sutilmente rejeitados ou punidos por isso. Como essa atitude mental já se tornou um hábito, não percebemos o quanto nos fechamos na tentativa de nos proteger do mundo, caso as coisas não ocorram como programamos. Mas será justamente a capacidade de ter tolerância diante da frustração que nos dará força para gerar uma energia nova em nossa vida. Frustração é uma vivência de um prejuízo pretenso real, de preterimento, de insuficiência numa expectativa satisfeita ou numa injustiça sofrida. Em outras palavras, a frustração gera a sensação de impedimento e fracasso, resultante de repetidas experiências de derrota ou privação. A mente, uma vez identificada ao fracasso, é capaz de desencadear um processo mental autodestrutivo para fazer generalizações. É sempre assim comigo, eu nunca dou sorte. A tirar conclusões apressadas, nem adianta tentar, não vai dar certo mesmo. O sentimento de frustração, no entanto, quanto associado à autoconfiança, pode nos ajudar a dar um salto na direção de uma mudança de vida. Ele indica atitudes e situações às quais não conseguimos obter nenhum tipo de realização e nas quais, portanto, não adianta mais insistir. A frustração, nesse sentido, protege-nos de ficar repetindo os nossos erros. Por meio dela, aprendemos a reconhecer o que é inútil. Sabemos que temos que mudar. Saber é um sinal de que já estamos prontos para a mudança. Assim que amadurecemos a coragem, entraremos em ação. O budismo tibetano afirma que existem duas formas de sair do sofrimento. Uma é através da sabedoria, a outra através do próprio sofrimento, que quando atinge níveis insuportáveis, mobiliza o desejo sincero de saná-lo. Parece óbvio que o melhor método é o primeiro, mas desenvolver a sabedoria necessária para nos libertarmos do sofrimento significa antes de mais nada aceitá-lo. Em seguida, precisamos aprender a distinguir entre insistir e perseverar. Sair do sofrimento de uma frustração com sabedoria é ter capacidade de analisar até quando é saudável tolerar uma situação frustrante para atingir um objetivo, e quando é preciso parar de insistir e dar o salto, fazendo as mudanças necessárias. Aceitar a mudança é o antídoto da frustração. O verdadeiro conhecimento surge da destruição das ilusões. A consciência da dor corrige as nossas ilusões. A dor em si nada nos ajuda. A frustração em si apenas é dor. É apenas dor. Mas a consciência que ela desperta sobre de onde viemos, onde estamos e para onde iremos, se não mudarmos, é que nos ajuda a nos mover a seguir adiante. Viver uma decepção pode ser uma chance de nos soltarmos de algo que não precisamos mais. Por isso, nessas situações, mesmo nos sentindo arrasados ou decepcionados, estamos melhor do que antes, pois estamos mais perto de poder construir algo real. A realização interna surge na medida em que purificamos nossas percepções errôneas. Quando algo é verdadeiro, surgem confirmações. Como diz Judith Viorst, sonhar é bom, mas não basta. Desejar algo é o começo de uma ideia, mas traduzi-la em realidade é lidar com impedimentos e as frustrações ao colocá-la em prática. Equilibrar os sonhos com as realidades exige tempo,
Podemos levar muito tempo para aprender o que é a vida, para aprender que a vida é, na melhor das hipóteses, um sonho sob controle e que a realidade é feita de conexões imperfeitas. A cada interferência externa, podemos nos dar conta de como estamos internamente. Quando enfrentamos os limites impostos pela realidade exterior, deparamos-nos automaticamente com os nossos limites internos. O antídoto da autoilusão é reconhecer as nossas frustrações e simplesmente trabalhar com os fatos da vida, com abertura e curiosidade por conhecê-los mais profundamente. Quando aceitamos as nossas imperfeições, sentimos calma e serenidade. Não precisamos nos cindir. Podemos perceber a realidade exterior ao mesmo tempo em que conhecemos as nossas necessidades e prazeres interiores. Eles podem até mesmo ser opostos, mas saber reconhecê-los simultaneamente nos faz sentir inteiros. Este sentimento revela o nosso senso de realidade, o equilíbrio que rege a recepção do nosso mundo interior em relação ao mundo exterior. Quanto maior for a sensação de sermos iguais dentro e fora de nós, mais poderemos desfrutar dessa coerência geradora de confiança e bem-estar. No entanto, quando nos tornamos vítimas de nossas frustrações, aumentamos a chance de repeti-las logo adiante. Expectativas geradas são uma forma de autossabotagem. Da próxima vez em que as coisas não acontecerem conforme as expectativas, diga simplesmente: ok, hoje não deu certo, mas o que eu posso aprender com isso agora mesmo? Lembre-se, o fracasso não existe. O fracasso é uma maneira momentânea de perceber a realidade com um olhar estreito, imediatista e limitado. Como dizem os ditados populares, nada dá certo da primeira vez, ou só errou muito a quem tem a chance de acertar. A frustração impede uma boa comunicação. A ênfase no mundo interior, quando passa a ser excessiva, torna-se uma forma de embotamento. Deixamos de nos comunicar com o mundo exterior de maneira saudável quando ficamos demasiadamente envolvidos por nossos pensamentos e emoções. Quando estamos frustrados, nos fechamos, ficamos sem vontade de nos comunicar. Podemos ouvir conselhos sábios e animadores, mas de nada adiantará. Não vemos saídas para os problemas, pois nossa escuta está bloqueada para qualquer tipo de solução. Estamos atolados em preconceitos sobre nós mesmos e podemos inclusive contaminar os que nos rodeiam com a nossa negatividade. Em geral somos pessimistas, temos o hábito interno de nos lamentar. Se passássemos um dia gravando todos os nossos pensamentos, iríamos nos surpreender com o quanto nos desestimulamos cotidianamente. Como gatos escaldados, desconfiamos da felicidade, temos medo do sucesso. O importante é lembrar que somente nós mesmos podemos nos estimular para superar nossos bloqueios internos. Eles surgem quando somos dominados pela opinião alheia ou quando não assumimos a nossa própria opinião como possível e verdadeira. É preciso arriscar para superar o condicionamento de um bloqueio. Susto só passa com susto, ou seja, frequentemente temos que nos deparar repetidas vezes com aquilo que tememos para conhecer que já somos capazes de enfrentá-lo. Autoestímulo é uma habilidade que devemos treinar todos os dias. O antídoto para esse tipo de bloqueio é treinar-se para encontrar soluções sem pedir tantos conselhos. Podemos exercitar a sensação de gerar para nós mesmos o que necessitamos saber. Por exemplo, muitas vezes buscamos o apoio das nossas decisões quando na realidade já as tomamos. Outras vezes buscamos pessoas que estão tão pouco envolvidas com a questão que as suas opiniões pouco nos importam. Dessa forma, nossa comunicação é unidirecional. Não estamos abertos para escutar o que os outros têm para nos dizer, apesar de consultá-los. Temos uma lição a aprender. Ser autêntico. Sem autêntico engajamento interior, nada muda. Podemos nutrir a disposição interior para agir de verdade. Se nos treinarmos em pequenas situações, aparentemente sem importância, a nossa mente estará apta a reagir positivamente quando necessitarmos de uma força maior. Estaremos nos levando a sério e nos divertindo ao mesmo tempo. Não temos por que deixar que as frustrações nos paralisem. Por trás de cada frustração, há uma nova intenção que espera por ser vista, organizada e expressa. Há um pensamento que pede por um novo olhar, um novo ajuste, uma nova ordem. Há um pensamento. O caos deveria ser considerado notícia extremamente boa, dizia Chongyang Tungpa. Capítulo 16. O que é o medo? O medo é uma emoção especialmente boa para fazer o ego se manifestar. Lama Gangchen Rinpoche. O que é o medo? Algo que só quem tem. Tô brincando, né? É a opinião minha. Vamos lá.
Enfrentar o medo é um método de lapidação do autoconhecimento. Aprendemos a discernir quando ele representa uma emoção positiva, nos assinalando que é preciso recuar e nos proteger, e quando ele é o sintoma de emoções negativas, como ansiedade, insegurança e raiva, que nos tiram totalmente do eixo. Quantas vezes você já se flagrou com vontade de fugir de si mesmo porque sentia medo? Sempre que nos sentimos ansiosos ou irritados, estamos tentando fugir da nossa experiência interior. Mas ao fugir do medo, perdemos a oportunidade de aprender com ele a sermos corajosos. Fugir do medo gera pânico. Reconhecer o medo não é motivo para pressão ou desânimo, porque temos medo, temos também potencialmente o direito de experimentar o destemor. O verdadeiro destemor não consiste em diminuir o medo, mas em ultrapassá-lo. O medo é uma energia mal aplicada, um hábito de autossugestão. Ela é uma interrupção súbita do processo de racionalização. Mas nas situações de perigo, tomamos atitudes erradas justamente porque reagimos ao que pensamos, em vez de agirmos com base na observação da realidade dos atos que nos cercam. Precisamos aprender a ver coisas de um modo direto, a realidade em si mesma. O medo... deixa eu lembrar que só eu vou anotar um negócio aqui, porque eu quero dar um trenzinho pro meu cachorro. Quero fazer uma casinha pro meu cachorrinho, que hoje fez muito frio. Eu tive que colocar um cobertorzinho pra ele lá na casinha. Ai, ai. Vamos lá. Ó, o medo... Reconhecer o medo não é motivo de depressão ou desânimo, porque temos medo, temos também potencialmente o direito de experimentar destemor. O verdadeiro destemor não consiste em diminuir o medo, mas em ultrapassá-lo. O medo é uma energia mal aplicada, um hábito de autossugestão. Ele é uma interrupção súbita do processo de racionalização, mas nas situações de perigo, tomamos atitudes erradas. Espirrei aqui. Tomamos atitudes erradas, justamente porque reagimos ao que pensamos, em vez de agirmos com base na observação da realidade dos fatos que nos cercam. Precisamos aprender a ver coisas de um modo direto, a realidade em si mesma. O medo é um impacto na mente, que em si não é permanente. A mente está condicionada a marcas mentais que a tornam iludida. A mente iludida provém da maneira de pensar que se baseia nos pares opostos, noções e ideias. É incapaz de tornar a realidade em si mesma. Pelo fato da nossa mente iludida inventar, criar e construir coisas que não podemos tocar na realidade, vivemos no mundo da construção imaginária. Tudo o que percebemos está no reino da representação, e não no reino da realidade tal qual é. O reino das coisas em si mesmas. A função do medo é evitar que façamos algo seguindo apenas a nossa percepção mental, desconectada da realidade. Neste sentido, ele nos leva para conhecer que a nossa mente está obscurecida. Se você estiver com medo, é melhor tornar-se receptivo a ele. Não haja sentindo e abra-se para escutar aquela situação o que aquela situação tem a lhe dizer. Apenas responda à pergunta: o que eu preciso saber agora? Busque primeiro atender às suas necessidades mais imediatas, como recuperar uma respiração calma e regular, ir ao banheiro, chorar ou andar, ou mesmo dormir. Depois, aos poucos, devemos rever as nossas prioridades. Um novo balanço, uma nova chance. Precisamos aprender a diferenciar a expressão interna da externa. Quanto mais rígidos e exigentes formos conosco, menos capacidade teremos de colocar limites na nossa expressão externa. Ao passo que, quando nos aceitamos nossos limites, resgatamos a autoridade interna capaz de dizer não para a pressão externa. Atenção, o mundo continuará a nos pressionar enquanto o tolerarmos silenciosamente. Muitas vezes estamos tão ocupados no hábito de nos adaptarmos ao sofrimento que não temos tempo nem de pensar em sair dele. Podemos tomar atitudes com relação às situações que nos paralisam. Esse foi o maior ensinamento que pude tirar da terrível experiência de ter sido vítima de um sequestro relâmpago que durou quase 3 horas. Eram 8 horas da noite. Eu estava conversando com uma amiga no carro quando fomos surpreendidos por 2 homens armados e tomaram a direção do automóvel com a finalidade de nos assaltar e retirar dinheiro em um caixa eletrônico com nossos cartões. Nossa. Depois de termos dado as senhas, esperávamos que eles retirassem o dinheiro e nos libertassem. No entanto, continuaram rodando conosco por São Paulo por um longo tempo.
Enquanto passávamos por lugares conhecidos, senti uma certa segurança, cantava mantras internamente, mas quando percebi que iam nos levar para fora da cidade, estremeci. Até então eu vinha, de fato, me adaptando ao sofrimento, procurando não esperar despertar raiva nos assaltantes. Foi somente quando me vi diante da ameaça de um perigo maior. Foi somente quando me vi diante da ameaça de um perigo maior que eu pensei, essa situação não é para ser vivida. Portanto, não é o caso de pedir por proteção para lidar com ela, mas sim para sair dela. Então concentrei-me em Lamagante e Rinpoche e pedi que ele me desse forças para agir de forma correta. Tive então coragem de dizer: nós já fizemos a nossa parte, está na hora de vocês fazerem a de vocês, nos soltarem. Eu tenho uma filha com 13 anos que está sozinha em casa me esperando. Foi como um passe de mágica. Mal pudemos acreditar. Diminuíram a velocidade do carro e 2 quadras à frente pararam o carro e nos disseram: vocês podem ir. Com pernas trêmulas, deixamos o carro quase em câmera lenta e eles fugiram imediatamente. Gosto de contar essa experiência porque ela nos lembra a força que surge quando decidimos deixar de fato o sofrimento e nos conectarmos com o nosso mestre interior. A vulnerabilidade da qual me encontrei nas primeiras semanas após este evento me revelou a fragilidade até então desconhecida. Antes, eu inocentemente pensava que a minha calma interna me protegia de eventos externos negativos. Esse sequestro relâmpago me ensinou que, a realidade tem duas vias: o modo como percebemos o mundo e o modo como o mundo nos percebe. O mundo externo pode nos violentar mesmo quando nosso mundo interno está em paz. Quando a pressão externa é maior do que a nossa capacidade de lidar com ela, a pressão interna aumenta e sentimos romper a camada de segurança que nos protegia da violência externa. O medo surge na alma quando a mudança ocorre mais rapidamente do que as nossas capacidades anímicas conseguem acompanhar. Muitos medos que experimentamos agora têm a ver com o futuro chegado antes do tempo. Somos empurrados para muito além de nós mesmos, emocional e psiquicamente. E um tremendo estresse resulta dessa discrepância fundamental. É preciso remover as marcas do medo em nosso contínuo mental. Peter Levine explica em O Despertar do Tigre. O choque traumático ocorre quando experienciamos acontecimentos potencialmente ameaçadores à vida, que superam a nossa capacidade para responder de modo eficaz. E adiante, um humano ameaçado precisa descarregar toda a energia mobilizada para negociar essa ameaça ou se tornará vítima do trauma. A energia residual não vai simplesmente embora, ela persiste no corpo e com frequência força a formação de uma grande variedade de sintomas, por exemplo, ansiedade, depressão e problemas psicossomáticos e comportamentais. Esses sintomas são o modo do organismo conter ou encurralar a energia residual não descarregada, mas não estamos condenados a carregar o trauma. Podemos nos libertar dessa energia residual. Quando compreendemos que o medo surge de uma associação mental, ou seja, que ele é uma criação da nossa mente, nos sentimos menos ameaçados e começamos a libertar a tensão que ele desencadeia. Com esta compreensão, podemos aprender a relaxar e encarar os nossos medos de forma direta. Assim, começamos a nos cobrir para sentir a energia da confiança incondicional que existe naturalmente em nosso interior. Ter medo é sentir dúvida. Eu sou ótima, Léo. Tô igual aquelas velhas. Tem hora que eu pauso a câmera, tem hora que eu vejo aqui parecendo que tá tudo bem. Voltando. Lama Michel explicou que, segundo a psicologia budista, o medo é dúvida. Por isso, na descrição dos 51 fatores mentais do Abhidharma, não aparece a palavra Jipa, que significa o medo em tibetano, mas Tetson, dúvida, comparece como uma das 6 emoções básicas que representam os obstáculos para tudo que é positivo, pois afastam da verdade. As demais são apego, raiva, ignorância, orgulho e visões errôneas. Em tibetano, dúvida quer dizer literalmente ter duas mentes, uma que vive a experiência e outra que a questiona. Na vida cotidiana, o medo se esconde nas coisas que precisamos fazer ou que gostaríamos de fazer, não nas que queremos fazer ou que não temos tempos para fazer. Ela se esconde naquela pessoa que temos de ver.
Ela se esconde naquela pessoa que temos de ver, mas com a qual não nos sentimos à vontade, naquela reunião que temos que organizar e estamos sempre adiando, e assim por diante. O medo se esconde logo debaixo da superfície dessas hesitações e dúvidas. O medo é o resultado da insegurança que sentimos diante da dúvida. Quando nos sentimos de fato ameaçados, por exemplo, quando nos vemos diante de um assalto à mão armada, o nível de adrenalina do corpo sobe rapidamente e, como consequência, temos mais dificuldade para raciocinar. Na noite em que escrevi esse capítulo, tudo que havia escrito foi posto à prova. Fomos acordados durante a madrugada pelo som dos vidros das janelas do meu vizinho sendo quebrados. Numa atitude instintiva, porém, confesso que bastante inadequada, corri para a janela e não muito distante pude ver o ladrão que me ameaçou. Se você ficar olhando, eu te mato. Meu coração batia muito forte. Chamamos a polícia que capturou 2 ladrões. Tudo estava a salvo, mas eu estava em choque. Parecia ter vivido uma cena irreal. Deitada, passei a observar as minhas 2 mentes. Reconheci que havia uma mente confiante, que sabia durante o tempo todo que tudo acabaria bem. Mas, como ela era fraca diante da mente que tinha medo, e acionava toda a adrenalina do meu corpo. A mente confiante acionou o alarme do seu telefonema, acionou o alarme, deu o telefonema, sabia como agir, enquanto isso a mente do medo a dominava, gerando uma enorme ansiedade. A dúvida nos desestabiliza. Não sabemos para onde ir. Lama Ganchen nos explicou que quando sentimos uma forte dúvida, nossa mente encontra-se num estado similar ao bardo, o estado intermediário entre a morte e o renascimento. A palavra tibetana bardo refere-se aos estados de experiência intermediários. Bardo significa entre, como entre a vida e a morte. Vivemos muito bardos mesmo em nosso dia a dia. Por exemplo, toda vez que não conseguimos decidir algo ou ficamos inseguros, estamos no estado de bardo. Precisamos aprender a usar positivamente essa energia de transição. Segundo a Abhidharma, existem 2 tipos de dúvidas, as deludidas e as não deludidas. Ambas referem-se à mente que oscila a respeito do seu objeto. Porém, enquanto há dúvidas deludidas nos desequilibram, as não deludidas nos levam a uma compreensão mais profunda sobre o objeto. Anos atrás, conversando com o Lama Ganchen sobre o fato do meu filho Lama Michel ser a reencarnação de um lama tibetano, ele me disse que não tinha mais dúvidas, mas que continuariam a observá-lo. Depois de um certo tempo, olhou e me disse: não é bom ter dúvidas, mas precisamos investigar continuamente para aprofundar nossas certezas. A dúvida não deludida está presente na mente daqueles que já evoluíram espiritualmente. O Abhidharma descreve os outros 3 tipos de dúvida: que tende à verdade, que tende a se afastar da verdade e as dúvidas equilibradas. As que tendem à verdade são consideradas percepções corretas. As dúvidas que tendem a se afastar da verdade são percepções incorretas. As dúvidas equilibradas são aquelas que nos afastam, mas também nos aproximam das percepções corretas. Por fim, o Abhidharma descreve ainda mais 3 tipos de dúvida: dúvidas virtuosas, dúvidas não virtuosas e dúvidas neutras. As dúvidas virtuosas são aquelas cuja motivação é virtuosa, proporcionam um aprofundamento que visa conhecer melhor uma verdade, não apenas criar uma dúvida sobre ela. Este tipo de dúvida surge quando, motivos ou por fé ou pelo desejo de aumentar a nossa sabedoria, analisamos objetos ocultos, tais como ações e seus efeitos, impermanência sutil ou vacuidade, e não conseguimos chegar a uma conclusão sobre o exato significado de algum ponto. É interessante notar essa atitude nos mestres quando eles estão debatendo sobre algum tema. Não há pressa nem ansiedade em chegar a uma conclusão final. As dúvidas não virtuosas estão baseadas em motivações negativas, ou seja, contaminadas pelos impulsos que despertam o desejo de destruir, como raiva, inveja ou ciúme. As ações não virtuosas encadeiam uma mente inquieta. Ela fica então impossibilitada de manter o foco, gerando cada vez mais indecisão e sofrimento. As dúvidas neutras possuem uma motivação neutra, tal como decidir o que fazer para o jantar. Nossa cultura ocidental nos ensina a duvidar, questionar tudo e todos. Aqueles que não duvidam do que lhe é dito costumam ser vistos como ingênuos ou ignorantes. No entanto, como vimos acima, não é o ato de duvidar de si que nos aproxima da verdade, mas sim a intenção com a qual exercemos nossas dúvidas. Acabamos por nos tornar tão ativos em nossa mania de questionar que perdemos a habilidade de ser receptivos. Isso é, de saber escutar. Ouvimos e questionamos ao mesmo tempo. O budismo nos incentiva a desenvolver
A dúvida virtuosa que tende à verdade. Buda, antes de morrer, disse aos seus discípulos: não acreditem em mim só porque eu lhes disse, mas porque testaram e viram quem era bom. Analisem a verdade com aquele que compra o ouro, mordendo, cortando e esfregando para testar a sua pureza. Por essa razão, o budismo não é uma religião dogmática e nem proselista. Não apregou seus princípios e nem incentiva seus praticantes a abandonar as suas religiões de origem. O budismo ensina que primeiro devemos apenas ouvir e depois questionar, em seguida meditar para não colocar em prática as nossas conclusões. Nesse sentido, o budismo nos incentiva a investigar em vez de duvidar. Quando estou indecisa sobre algo, procuro me abster da pressão de tomar uma decisão. Considero que estou numa fase de colher dados. Essa é uma atitude de abertura que me permite ponderar a situação. As pessoas costumam dizer que estão fechadas para balanço. Eu diria então que procuro estar apenas aberta para balanço. Em alguns momentos da minha vida, foi justamente o fato de sentir medo que me deu segurança para tomar decisões. Por exemplo, no dia em que visitei pela primeira vez o terreno onde hoje está desenvolvendo o sítio Vida de Clara Luz, fiquei muito inquieta. Havia um ano que eu estava procurando um espaço para realizar esse projeto. Agora o havia encontrado. Só faltava dar o ok. Lembro-me de ter dito: bom, agora eu achei. O que devo fazer? Só quando admiti a minha inquietude provinha do medo, isso é, da dúvida, sobre se eu seria capaz de assumir essa responsabilidade, é que não tive mais desculpas para negar a compra. Quando nos damos conta da verdade acerca dos nossos medos, temos que abandoná-los. Eles não podem mais ser desculpas para não fazer aquilo que sabemos que devemos fazer. O mesmo acontece quando nos deparamos com pessoas ou situações que não mudaram nossas vidas positivamente. Sentimos medo, um sinal de que algo real irá acontecer. Ter confiança nas fontes de informação que buscamos é de suma importância para elaborar o medo que surge da dúvida. Ser corretamente orientado nos momentos de decisão é uma bênção. Para tanto, temos que cultivar relacionamentos de confiança. Tomar refúgio, uma proteção incondicional. Quando estamos com medo, o simples evocar de pessoas pelas quais sentimos amor e confiança já nos traz um grande alívio. Por isso precisamos desenvolver a atitude mental de saber confiar. Nas práticas budistas, esse ato de entrega confiante chama-se tomar refúgio. São 3 as causas para tomar o refúgio. Toma-se o refúgio por medo, toma-se refúgio por fé e certeza, toma-se o refúgio por compaixão. Tomar refúgio é como ser exilado de um país que nos causa sofrimento e encontrar um local de paz e segurança. Tomamos refúgio em nosso mestre, nos seres sagrados, nos ensinamentos espirituais e nos amigos que nos ajudam a superar o medo e a dúvida. Internamente, tomamos refúgio em nosso potencial humano mais elevado e na experiência de autocura. Dessa forma, ao tomar refúgio, criamos uma conexão espiritual com os nossos mestres, com os seres sagrados e amigos espirituais que nos protegem dos medos que temos de enfrentar nessa vida. E principalmente no momento da morte. Quando nos será solicitada uma atitude de profunda entrega e confiança no desconhecido fluxo da nossa continuidade. Lama Ganchen nos lembra: se desejamos que os Budas e seres sagrados da rede do refúgio nos ajudem sempre que precisamos, devemos tomar refúgio nas horas também, e não só nas ruins, pedindo ajuda apenas quando estamos com problemas, deprimidos ou doentes. Estamos nos relacionando com os Budas com o serviço de emergência e assim perdemos muita energia de cura e deixamos de passar muitas mensagens de paz na tela do nosso computador mental. Para obter o benefício total, temos que estar ligados o tempo todo. Os Budas, Bodhisattvas, seres sagrados estão sempre à espera dos nossos chamados, mas se quisermos uma resposta, temos que manter o coração e a mente sempre abertos. Toma um pouco de água quente para ver se dá uma melhorada nessa garganta, porque tá frio. O medo é uma emoção própria do reino animal. Segundo o budismo, todos os seres com marcas mentais semelhantes
terão uma visão kármica comum do mundo à sua volta. Por exemplo, nós seres humanos compartilhamos de um karma básico comum. Todavia, cada ser humano possui também seu karma individual. Cada um de nós é uma complexa somatória de hábitos e ações passadas, e assim não podemos ver as coisas senão da nossa maneira pessoal e única. Os seres humanos são muito parecidos, mas percebem coisas de um modo completamente diferente. E cada um de nós vive em seu próprio mundo individual, único e separado. O budismo descreve 6 reinos de existência, isso é, 6 grandes grupos de visões kármicas, cada um relacionado com a marca de uma forte emoção negativa. O reino dos deuses, o orgulho, dos semideuses, ciúmes, dos humanos, desejo, dos animais, medo, dos fantasmas, ganâncias, dos fantasmas famintos e dos infernos, raiva. Observando o mundo que nos circunda e a nossa própria mente, veremos que os 6 reinos existem de fato. Existem pelo modo em que inconscientemente permitimos que as emoções negativas sejam projetadas e cristalizem reinos inteiros à nossa volta, definindo o estilo, a forma, o sabor e o contexto da nossa vida naqueles reinos. E eles existem também interiormente como as diferentes sementes e tendências das várias emoções negativas dentro do nosso sistema psicofísico, sempre prontas para germinar e crescer, dependendo das influências que sofrem e da maneira como escolhemos viver. A insegurança que sentimos ao viver na cidade nos faz lembrar uma qualidade de medo semelhante ao reino animal. A emoção básica do reino animal é o medo de ser atacado, invadido e perder a sua própria vida, assim como da sua prole. Assim, a estressada mente do animal evita situações desconhecidas, pois eles sabem que estão sob ameaça constante. Por exemplo, quando o animal captura algo, devora-o com grande apreensão, olhando à sua volta com receio de ser pego por outro predador. Quando estamos na esfera animal, a nossa consciência é dominada pelo anseio de possuir o território. Os animais tentam assegurar o seu espaço com urina, uivos e arreganhar de dentes. Como animais, temos nossa palavra favorita, meu. Do mesmo modo, buscamos delimitar os nossos territórios. Assim que adquirimos um novo espaço, nos identificamos com ele e o personalizamos como um modo de garantir que agora esse espaço é nosso. No entanto, sabemos que essa é uma medida ilusória. De uma forma ou de outra, teremos que lidar com as mudanças que ocorrem à nossa volta. É impossível nos isolarmos completamente. E mais, quando buscamos isolamento como forma de nos proteger, passamos a ter uma percepção do mundo cada vez mais limitada, o que termina por torná-lo ainda mais ameaçador. Bem, mais ameaçador. Se quisermos paz, teremos que olhar para as necessidades dos outros também. Compreender que estamos todos no mesmo planeta. Não podemos nos esquecer que o karma coletivo tem mais força que o individual. Perdão. O karma realizado por uma única pessoa resulta em uma determinada força, mas o karma realizado por centenas ou milhares resulta em uma força maior. Ou seja, o comportamento coletivo produz uma força externamente intensa, que determina o direcionamento de nossas vidas no nosso planeta e do universo. Por isso, temos de pensar coletivamente. O medo é o sinal da solidão. Quanto mais nos empenhamos para defender apenas o nosso território, mais paranoicos nos tornamos. Quando temos medo, sentimos desamparados, separados, solitários. Quanto mais medo sentimos, mais desconfiados ficamos e mais nos afastamos dos outros. Isso. Quanto mais medo sentimos, mais desconfiados ficamos e mais nos afastamos dos outros para nos protegermos de possíveis ataques, ficando assim cada vez mais fechados e mais sós. Ter medo é sinônimo de desconfiança ou dúvida. É como andar no meio de uma multidão com medo de sermos assaltados. Desconfiamos de todos e de tudo que passa por nós, e nos sentimos assustados e sós. A ironia é que não existem ladrões, e aqueles de quem desconfiamos também desconfiam de nós, sentidos igualmente amedrontados. A agitação do mundo moderno catalisa inúmeras situações de insegurança e medo. No entanto, se continuarmos nos fechando para nos protegermos da violência externa, estaremos cada vez mais solitários e, portanto, mais assustados, uma vez que não é possível negar o perigo que o perigo está cada vez mais presente e que não temos como evitar as ameaças externas, temos que nos fortalecer, como escreve Robert Sardell.
Cultivar uma consciência sobre a nossa situação é o primeiro passo para sair do medo. Quando paramos de viver negando os perigos do mundo, então o segundo passo torna-se possível. Reconhecer o envolvimento da alma com esses domínios do medo. O envolvimento concreto com os fatores de equilíbrio da vida anímica é um pré-requisito absoluto para descobrir os meios reais não ilusórios de livrar-se do medo. Um dos modos fundamentais de envolvimento com esses fatores de equilíbrio da vida anímica é o contato direto com a natureza, com o cavar da terra ou mergulhar na água. Sentir a presença viva da vida é um ótimo antídoto para o medo. Nesse sentido, não basta ter uma atitude contemplativa com a de apreciar a dinâmica do vento, um belo pôr do sol, sentir o perfume das flores. É possível sentir-se parte integrante dos processos de nossos ecossistemas. Participar de um plantio, por exemplo, desde a semeadura até a colheita e consumo, permite-nos vivenciar o ciclo completo da natureza. Desse modo, harmonizamos com o fluxo natural da vida, o nascimento, crescimento e morte. Assim como temos dificuldade de reconhecer que a morte, como um fato natural da vida, perdemos a consciência que sabe reconhecer a sua natureza cíclica. A vida na cidade nos torna artificiais. A maior parte do tempo agimos de modo pré-formatado. Pode parecer absurdo, mas estamos parecendo máquinas programadas. Para acessar o serviço, despertador digite 1, para falar digite 2, para comprar digite 3. Cada vez mais perdemos o contato com a nossa intuição. Despendemos a nossa energia vital para falar apenas de acordo com o esperado. Nossa mente está programada para reagir sem sentir. Um bom exemplo disso são dos diálogos, se é que podemos chamar assim, que somos obrigados a travar com os vendedores de telemarketing ou qualquer tipo de atendimento telefônico. Não importa o que dissermos, a pessoa com quem estamos tentando nos comunicar dará a mesma resposta padrão. Estamos perdendo a espontaneidade no modo de como nos relacionamos com os outros e com o mundo que nos cerca. Contato direto com a natureza faz com que recuperemos essa percepção sensorial, assim como nossa intuição. Quando a mente repousa a atenção numa experiência sensorial, torna-se livre do peso das projeções mentais. Diminuímos dessa forma a demanda constante de atender o que está programado. Uma vez relaxados, voltamos a perceber a realidade livre da pressão de pensar e reagir. Dessa forma, não apenas descansamos a mente da dúvida, como também superamos a solidão, pois nos sentimos novamente conectados com o mundo à nossa volta. Tara, a divindade, nos liberta dos 16 tipos de medo. A prática de meditação budista mais indicada para superar o medo é a da divindade Tara Verde. Nela, por meio da visualização e da recitação de mantras, o praticante irá unir sua mente com a energia arquétipa da divindade. Ao visualizarmos uma divindade, purificamos a noção concreta do eu. É um processo dinâmico que o ego do praticante, sua consciência comum, é posta de lado e substituída pela consciência mais elevada da divindade. Usando a linguagem de Jung, podemos dizer que o ego do indivíduo foi sacrificado pelo self. As divindades da meditação não são deuses ou espíritos, elas são poderosos arquétipos energéticos de nível absoluto, arquétipos da energia de cristal puro que irrompem a consciência humana. Numa meditação de cura, é muito importante apoiar-se na força de uma fonte de energia que nos ajude a manifestar nossas forças latentes. Neste sentido, a visualização da divindade do mantra, aqui no caso Tara Verde, intensifica o poder de cura da meditação. Se a pessoa não tiver uma familiaridade com as divindades budistas, pode escolher outras formas de representação da força divina. O poder de cura de uma meditação budista baseada na visualização de uma divindade como Tara encontra-se na união da mente do praticante com a energia arquétipa da divindade, uma força vital que já se encontra no interior profundo da sua própria mente. A história conta que Tara teve uma forma humana e, através da prática das 6 perfeições, atingiu a iluminação. Ela foi o primeiro ser de aspecto feminino que gerou a motivação de querer atingir a iluminação pelo benefício de todos os seres. Como a sua intenção foi proteger todos os seres dos 8 grandes medos e dos 8 menores, recitar o mantra de Tara, Om Tare Tutare Ture Soha, é de uma grande ajuda para superar obstáculos, situações de perigo e muito medo. Om Tare Tutare Ture Soha. Om Tare Tutare Ture Soha. É legal. A prática do mantra baseia-se no conhecimento antiguíssimo do poder esotérico do som. O seu poder deriva do fato da combinação dos sons e seus significados,
ter sido originalmente estruturada por seres muito evoluídos. As energias curativas despertadas pelo som do mantra são inerentes à psique. Na tradição budista, essas forças positivas são caracterizadas como divindades, manifestações de uma força transformadora que se encontra em nossa mente. A prática de recitar mantras é especialmente valiosa nos dias de hoje, porque é simples e direta. Tudo o que precisamos fazer é relaxar o máximo possível enquanto repetimos ritmicamente as sílabas do mantra em voz alta ou silenciosamente. Om significa os sagrados do corpo. Fala e mente de Tara. Tare é a libertação do sofrimento verdadeiro. Tu Tare é a libertação dos 8 grandes medos e dos 8 menores, internos e externos, das desilusões também do karma. Ture, a libertação da ignorância, da absoluta natureza do eu, a verdadeira cessação do sofrimento. Soha significa, possa o significado do mantra enraizar-se em minha mente. Tradicionalmente, cada um dos 8 grandes medos internos é comparado a uma determinada causa externa de medo. 1. Sofrimento do apego é comparado com o confrontar de uma grande enchente ou imensas ondas do oceano. Sofrimento da raiva é comparado com o confrontar de um incêndio. Sofrimento de ignorância é comparado com o confrontar de um elefante furioso. Sofrimento dos ciúmes é comparado com o confrontar de serpentes venenosas. Sofrimento do orgulho é comparado com o confrontar de um leão. Sofrimento de avareza é comparado com o estar presos por correntes. Sofrimento de visões errôneas é comparado com o confrontar ladrões. Sofrimento da dúvida é comparado com o confrontar inimigos. E os 8 menores são: medo dos canibais ou dos ogros ou comedores de carne, do mal da lepra, dos malefícios do mensageiros de Hidra, uma divindade celeste, medo da pobreza, da perda de parentes e separar-se dos amigos, da punição real e do castigo de um rei, da chuva dos meteoritos e da ruína dos nossos objetivos. Sendo uma prática milenar, os medos acima descritos revelam situações em que podem parecer inicialmente estranhas, mas com certeza cada pessoa, de acordo com a sua cultura, poderá facilmente associar as situações atuais. Por exemplo, medo dos canibais pode ser associado ao medo dos assassinatos violentos, o medo da lepra com o medo da AIDS, o medo da punição real com o medo dos impostos, juros e inflação, a chuva de meteoritos com o medo da guerra nuclear e assim por diante. Tara Verde é a energia feminina da intuição, da criação. Ao desenvolver essa energia dentro de nós, temos mais vitalidade e disposição para realizar nossos projetos de vida, pois Tara elimina os obstáculos mentais criados pelo medo e pela preguiça. A energia de Tara nos ajuda a colocar velozmente as ideias em ação. Uma ideia não colocada em prática é apenas um pensamento. Quando colocamos ideias em ação, damos vida e energia para os nossos pensamentos. Meditação simplificada da divindade Tara Verde. Inicialmente, foque seu problema e peça clareza à Tara Verde. Peça para que você e todos os seres reconheçam a natureza verdadeira de si mesmos e que o sofrimento do medo se extinga. Visualize Tara Verde sendo manifestada por uma forte luz verde esmeralda logo à sua frente, enquanto recita o mantra de Tara Verde. Om Tare Tu Tare Ture Soha. Você pode cantá-lo ou recitá-lo. Conforme você se concentra nos seus pedidos à Tara Verde, visualize a luz à sua frente se intensificando, penetrando no topo da sua cabeça e preenchendo o seu corpo de luz verde, purificando suas dúvidas e medos, realizando seus pedidos. Quando sentir calmo e seguro, visualize essa forte luz verde, a manifestação da energia de Tara Verde agora descendo pelo topo da sua cabeça e passando pela garganta até fundir-se no interior de seu coração. Assim, a sua mente e a de Tara Verde estão em união. Permaneça nesse estado o tempo que puder. Cultive o sentimento de confiança de que a sua meditação foi realizada com sucesso. Então, ao finalizar, dedique essa energia à longa vida do seu mestre e a todos que necessitam de energia positiva que você acumulou por meio de sua motivação e concentração ao fazer esta meditação. Eu não ia ler esse capítulo, não ia deixar, mas nós vamos terminar nele, porque faltam 15 minutos aqui e eu vou até o final dele. O capítulo é... Capítulo 17, a natureza da preguiça.
As pessoas que realmente querem praticar o Dharma estão apressadas mesmo quando comem, pois não tem tempo para perder. Guesh Rabden. Segundo o Abhidharma, a preguiça é um dos 20 fatores afins da instabilidade, ou 20 emoções secundárias. Na preguiça, nos apegamos por ignorância, é uma sensação aparentemente positiva, como a sonolência, e com isso perdemos a oportunidade de agir em função de algo, de fato positivo e mais significativo. A preguiça surge da ilusão de que é possível se contentar com uma satisfação imediata. Um amigo me forneceu um exemplo bastante ilustrativo ao falar sobre o impacto que seu avô alemão sentiu ao chegar no Brasil no início do século XX. Como imigrante, desembarcou no Porto de Santos usando paletó e chapéu branco. Ao ver um brasileiro descansando ao pé de uma palmeira, ofereceu-lhe boa gorjeta para que ele carregasse seus pertences até o hotel mais próximo. Mas o brasileiro lhes respondeu: "Obrigado, eu já comi hoje." Lelo quer dizer preguiça em tibetano. É a mente relutante associada à perplexidade e erro, dependente dos prazeres da sonolência, que se deita e não levanta. Sua função é obstruir e dificultar a pessoa que a pessoa se aplique a coisas positivas. A preguiça faz com que todas as coisas positivas se dispersem. Portanto, a preguiça traduz a mente de pouco alcance, incapaz de reconhecer os danos decorrentes de abster-se das responsabilidades. Na África, disse que quando uma pessoa adoece, todo mundo está doente. A aldeia ou a tribo é vista como uma enorme árvore com milhares de galhos. Quando uma parte da entidade viva adoece, é preciso reexaminar a árvore inteira. É por isso que quando alguém está doente, todo mundo se preocupa. Faz lembrar que existe um risco que afeta a todos. No Ocidente, no entanto, ocorre o contrário. Somos tentados a acreditar no nosso pequeno mundo, mas atualmente cada vez mais começamos a perceber que não somos peças soltas de um quebra-cabeça. O caos existente dentro e fora de nós constantemente nos pressiona e nos vemos obrigados a reconhecer que não podemos permanecer deitados numa rede, contaminados pela preguiça de agir ou tomar atitudes. A tendência a ficar na rede é sustentada pela esperança infantil de que alguém ou uma força maior irá fazer por nós o esforço de viver. Dessa forma, a preguiça nos enfraquece, nos tornando dependentes e submissos a esse outro que irá tomar as providências por nós. Quando perdemos a habilidade de promover o nosso sustento, perdemos o prazer advindo da responsabilidade de conhecermos o nosso potencial de autocura. No entanto, no caminho do autodesenvolvimento, não há tempo para nos instalarmos na rede. Temos que ficar constantemente atentos às desculpas que usamos para não buscar evolução. Não podemos confundir estabilidade com estagnação ou segurança com resistência. Ficar na rede é como descansar em meio a uma corrida e acabar a confundir o descanso com a chegada. Quem já não se cansou da própria preguiça? Sentir preguiça significa estar preso na armadilha de adiar o futuro da nossa evolução pessoal ou de nos contentarmos com prazeres imediatos. Ambas atitudes consomem nossa energia vital. Ficamos atolados, rendidos à nossa própria inércia. O mais grave é que, agindo assim, não cultivamos uma base de sustentação para a nossa energia futura. Enquanto estivermos entregues ao hábito da inércia, estaremos sempre desencorajados, entediados e sem força para nos vermos em direção ao povo. Segundo a psicologia budista, existem 3 tipos de preguiça. A preguiça da procrastinação, que surge quando pensamos por que não deixar para amanhã. A preguiça ocupada, na qual preenchemos totalmente o nosso tempo fazendo uma série de coisas como desculpa para não fazermos, que eu faço pra caralho isso aqui, o que sabemos que deve ser feito. A preguiça por inferioridade, na qual cultivamos a sensação de não sermos capazes ou ainda não estarmos imaturos para fazer o que sabemos que é necessário ser feito. A preguiça da procrastinação, relutância em esforçar-se. Certa vez, Gwelek Rinpoche, em seus ensinamentos, nos disse que a preguiça da procrastinação é típica da Índia, onde é costume passar toda a tarde tomando chá e descansando, e que a preguiça ocupada é típica das grandes cidades ocidentais, onde as pessoas constantemente se movem de um lado para o outro, mas nada fazem para sua evolução espiritual. Pema Chodron denomina a preguiça da procrastinação de preguiça da indolência, a qual considera uma expressão do ressentimento. A indolência está associada com o sentimento de desinteresse que, por sua vez, se expressa na atitude de não dou a mínima. O mundo está uma grande bagunça. Não está me dando aquilo que mereço. Por que me preocupar, então? Nessa situação,
Não queremos encontrar uma saída, só queremos ficar ali, sentados, nos arrasados pela melancolia. Usamos a preguiça como nossa maneira de conseguir uma vingança. Esse tipo de preguiça pode facilmente se converter em uma depressão incapacitante. A preguiça nos paralisa. É como um processo de fuga no qual evitamos lidar com o inevitável. Certa vez, quando Shakdu Rinpoche nos ensinava sobre a importância de compararmos com aqueles que estão em situações piores do que a nossa, para podermos reconhecer nossas oportunidades de crescimento, eu lhe perguntei: e quando somos nós que estamos servindo de exemplo para os outros, ou seja, somos nós que estamos na pior situação? Então ele me respondeu: nesse caso, você não tem outra saída a não ser trabalhar a sua preguiça. Se quisermos contar até 100, temos que começar contando de 1 a 10, mesmo que isso nos pareça sem graça e já conhecido. Certa vez, um pianista que costuma se exercitar 8 horas por dia me disse: às vezes, quando estou com preguiça, não adio e começo logo, pois eu sei que uma vez que eu começo a tocar e se passam os primeiros minutos de resistência, não tenho mais a menor vontade de parar. Não cair nas armadilhas de nossa resistência é um sinal de evolução espiritual. A preguiça evidencia um bloqueio emocional. Mantermos-nos estagnados pela preguiça. Mantermos-nos estagnados pela preguiça é uma forma de nos protegermos de vivências desagradáveis. Eva Pierracos, em seu livro Não Temas o Mal, não fala, no entanto, sobre o perigo de nos deixarmos estagnar. Tudo que é mal, destrutivo, negativo na natureza humana é resultado das defesas contra a experiência de sentimentos dolorosos e indesejáveis. Essa negação paralisa a energia. Quando os sentimentos ficam estagnados, acontece o mesmo com a energia. E se a energia estagna, você não pode se mover. Como você sabe, os sentimentos são correntes de energia em movimento. A não experiência dos sentimentos paralisa o movimento dessas correntes, detendo a energia viva. É preciso se dispor a reconhecer e experimentar esses sentimentos paralisados para recuperar o fluxo da nossa energia vital e seguir adiante. Eva Pierracos acrescenta: a estagnação de correntes de energia aprisiona não apenas sentimentos, mas conceitos. Você generaliza a partir de ocorrências particulares e se afeta a falsas crenças resultantes. Nesse sentido, a preguiça é uma defesa que devemos nos ter sido útil em certo período de nossa vida, quando não tínhamos condições de lidar com a dor emocional que estava estagnada. Mas quando ela se torna um impedimento para seguirmos adiante, chegou o momento de enfrentá-la. Ela passa a ser um obstáculo que precisa ser irremediavelmente removido. A preguiça ocupada. Uma tendência própria do Ocidente. Na Indonésia, acordamos de madrugada para visitar Borobudur, um relicário budista do século VIII. Lama Gangchen Rinpoche nos disse: para fazer coisas negativas não temos preguiça, mas para realizar as positivas precisamos de muita força de vontade. Pema Chodron denomina a preguiça ocupada de orientação ao conforto, isto é, nossa tendência de evitar tudo que nos parece inconveniente. Assim que, na primeira ameaça de frio, ligamos o aquecimento. Dessa maneira, perdemos o contato com a textura da vida. Confiamos na adrenalina rápida e ficamos acostumados a resultados automáticos. Esse tipo especial de preguiça pode nos tornar agressivos. Ficamos indignados com as inconveniências quando o carro não funciona, ou quando ficamos com o serviço de água ou de sem serviços de água ou eletricidade, ou quando temos que nos sentar no chão frio sem acolchoado. Nós explodimos. Sogyal Rinpoche, ao falar sobre o ócio ativo, descreve algo bastante semelhante à preguiça ocupada. Se observarmos a nossa vida, veremos claramente quantas tarefas sem importância, as assim ainda chamadas responsabilidades, acumulam para preenchê-la. O mestre chega a comprá-las, a fazer faxina num sonho. Dizemos a nós mesmos que queremos empregar o tempo nas coisas importantes da vida, mas nunca temos esse tempo. Mesmo no simples levantar-se pela manhã, há tanto a fazer: abrir a janela, fazer a cama, tomar banho, escovar os dentes, alimentar o cachorro ou o gato, lavar a louça da véspera, descobrir que o açúcar ou o café acabou, sair para comprar, fazer o café da manhã. A lista é interminável. Nossa vida parece viver-nos, possuir o seu próprio ímpeto bizarro de arrastar-nos. No fim, sentimos que não temos mais escolha ou controle sobre ela. É claro que às vezes nos sentimos mal a esse respeito. Temos pesadelos e acordamos à noite banhados de suor, perguntando a nós mesmos:
O que estou fazendo com a minha vida? Mas os nossos temores duram até o café da manhã. Logo pomos a pasta sobre o baço e começamos tudo de novo. O que estou fazendo com a minha vida? O número de pessoas que se questionam a esse respeito tem aumentado. No entanto, se quisermos tornar as nossas vidas de fato significativas, teremos que nos dispor a deixar de fazer inúmeras atividades que nos parecem importantes, mesmo que na verdade não sejam. Aos poucos, passamos a optar por atividades que nos causam benefícios a longo prazo, em vez de apenas um prazer imediato. É notório que retiros espirituais são cada vez mais procurados, que a participação em grupos com fins solidários tem aumentado. Atualmente, podemos encontrar diversos mestres que nos ensinam a viver a espiritualidade no cotidiano, pessoalmente ou através de seus livros. Isso não significa que temos que levar uma vida monástica. Fazer retiros espirituais e trabalho voluntário é uma atividade prazerosa. A energia gerada pelo esforço coletivo desperta alegria e entusiasmo. A disposição para agir surge naturalmente quando temos objetivos claros. Nas atividades de plantio coletivo que estamos desenvolvendo no sítio Vida de Clara Luz, temos tido a oportunidade de vivenciar isso. Patrick Paul, por sua vez, ao participar de um projeto na Bretanha, que visa favorecer o encontro de um grande número de pessoas dispostas a trabalhar por um objetivo em comum, também descreve a vivência dessa dinâmica positiva. Essas pessoas, ao construírem o projeto, constroem a si mesmas, mesmo sentido simbólico da construção do templo, e vitalizam valores de fraternidade, solidariedade e unidade. A preguiça ocupada também está na base de nossa atitude em relação à morte. Geralmente, adiamos pensar sobre a nossa morte e não é raro ouvir as pessoas dizerem com um ar de sabedoria: pensarei na morte quando ela chegar. Nossa resistência em lidar com o desconhecido é mais forte do que pensamos. Agimos também com esse tipo de preguiça ocupada quando estamos próximos a uma pessoa que está enfrentando uma morte iminente e acabamos por falar só de amenidades. Quando nos confrontamos com a realidade da nossa mortalidade, identificamos inúmeras tarefas inacabadas que gostaríamos de finalizar. Temos a necessidade intensa de esclarecer nossos relacionamentos, dizer e ouvir o que ficou ocultado durante a vida. Se, por exemplo, por timidez, sempre adiamos de dizer a alguém que o amamos, quando chegar o momento de fazê-lo, não teremos familiaridade com a expressão dos nossos sentimentos. A necessidade de expressar a essência que colhemos ao longo da nossa vida é abafada pela inabilidade de comunicar o que sentimos. O arrependimento surge, então, como antídoto da preguiça, como força reparadora. Nesse sentido, o arrependimento não é uma experiência pesada ou sofrida, pois, sendo o resultado de uma clareza interior, traz consigo o alívio próprio da compreensão. Uma mente que compreende é uma mente relaxada. Ao acompanhar pacientes que enfrentam a morte, percebo que a disponibilidade para conversar sobre as emoções cresce na medida que eles vivenciam a possibilidade de melhorar a qualidade dos seus últimos dias de vida. A percepção que fomos inadequados ou destrutivos é em si curativa, pois gera energia de aprendizado com sabedoria. A confiança do agora eu sei, nos protege da dor. Ai, entrou uma coisa aqui, peraí. A certeza de não querer voltar atrás, isso é, cair novamente em situações que vivi com muito sofrimento, é para mim o maior antídoto da preguiça. Quando comentei isso com o Gueshtun Tenzin, ele me disse: dessa forma você está fazendo a prática do Autotonglen, trazendo para si mesmo o seu sofrimento e devolvendo-lhe luz e confiança. A palavra Tonglen significa tomar e enviar. Nessa prática, nos dispomos a tomar a dor e sofrimento, inspirando o que é doloroso e indesejável, e enviamos o alívio da dor, expirando com sincero desejo de que nós e os outros desejamos estar livres do sofrimento. A preguiça por inferioridade, desânimo por se sentir incapaz. A preguiça por inferioridade talvez ainda seja mais comum entre nós ocidentais. Mesclada com a falsa sensação de humildade, é sustentada por uma autoestima baixa e pelo sentimento de incapacidade diante da mudança.
Pema Chodron descreve esse tipo de preguiça como a perda de entusiasmo. Temos uma sensação de desesperança, de pobre de mim. Sentimos-nos tão empobrecidos que não somos capazes de lidar com o mundo. Sentamos-nos em frente à TV, comendo, bebendo, fumando estupidamente, assistindo a programas após programas. Não conseguimos nos motivar a fazer qualquer coisa que venha arejar nossa perda de entusiasmo. A preguiça da indolência nos tira a força e a autoconfiança, uma vez que sem agir, já não sabemos mais do que somos capazes. A preguiça ocupada nos torna frágeis e inseguros, enquanto a preguiça da inferioridade irá nos deixar sem esperança e entusiasmos. Os mestres budistas costumam nos dizer: temos que tratar nossos inimigos externos com gentileza, senão eles crescem, assim como temos que tratar nossos inimigos internos com firmeza, senão eles também crescem. Portanto, será ao cultivar a nossa habilidade e gerar esforço e perseverança que poderemos superar a inércia advinda da preguiça.